Olá, meus amores, tudo bom? Hoje a gente vai fechar a nossa apostila, né? Já peguem ela, né? Na página 19, talvez a gente não vai usar os 30 minutos total, mas eu acredito que vai dar, né? Peguem ela, página 19, e vamos dar continuidade ao estudo, né? Da arte barroca, o barroco português e sua influência no Brasil, né? A gente discutiu, a gente comentou no vídeo da aula passada de que esse movimento de arte, ele chega no Brasil no século XVI e ele vai ficar durante muito tempo até o século XIX, porque é quando vai chegar aqui no Brasil a família real, e a família real vai trazer um novo modo de pensar a arte, que é uma arte neoclássica. O que é a arte neoclássica? Né? O neoclássico, a volta ao classicismo. O que é o clássico na cultura europeia? Greco-romano. Mas nós não vamos falar de neoclássico. O que eu quero dizer para vocês é que, vamos parar para pensar, tinha os índios com a sua cultura, né, produzindo a sua cultura. Os europeus chegaram aqui e disseram que eles não tinham cultura, depois eles trazem os negros, e aí eles fazem tanto esse índio quanto esse negro sair desse lugar, né, de cultura. E o que eles vão usar de maior questão? Eles vão usar a catequização. E aonde isso se catequiza? E onde essa catequização se desenvolve? Ela se desenvolve através dessa arte medieval chamada barroco. O barroco é um movimento de arte que tem o objetivo de resgatar e de converter as pessoas que saíram da Igreja Católica através dos ideais da Reforma Protestante, que foi feita por Martim Lutero. Então, assim, o movimento barroco, ele vai tomar a Europa e vai chegar nos países esses países que tiveram o barroco europeu, e as colônias também vão ser influenciadas por isso. Por exemplo, Portugal vai ter o contato com o barroco, e esse barroco vai vir para cá, porque o Brasil é colônia de Portugal. Então a gente vai ter aí muito claro o reflexo dessa metrópole aqui na colônia. Por quê? Porque eles entendiam, naquela época, no século XVI, que a única forma de fazer esses índios e esses negros trabalharem, estarem junto com eles, tentando trazê-los para a religião deles. E como é que eles vão trazer eles para a religião deles? Utilizando o barroco. E até tentando converter também outros europeus que saíram do catolicismo e foram para o movimento protestante. Ok? Então vamos lá. Na página 19, a gente tem lá o ponto 2, que foi aonde a gente parou na aula passada. Eu vou pegar vou pegar esse pedacinho aqui, né, que a gente tem no final, que fala com tanto poder. É essa página aqui, tá? Vamos lá. Com tanto poder, eles se encarregaram também de financiar construções e obras de arte e utilizar as mesmas como recurso para propagar suas doutrinas e alcançar fiéis. Olha aí, aqui está a resposta do que eu falei para vocês agora. Portugal era muito rico, né? Então, com tanto poder, eles se encarregavam também de financiar construções arquitetônicas e obras de arte, fazer obras de arte e utilizar tanto essas construções arquitetônicas, que são as igrejas, tanto os santos, as estátuas construídas, como uma forma de quê? De propagar suas doutrinas e alcançar novos fiéis. Gente, eu não estou aqui falando que isso é certo ou que isso é errado. Eu não estou aqui falando sobre religiosidade. Estou falando sobre contexto histórico, né? E aí o material está aqui dizendo para a gente que eles faziam isso para tentar alcançar novos fiéis. Era uma estratégia de trazer novos fiéis e tentar resgatar os que saíram da reforma. Ok? Vamos lá. A arte barroca, tópico 2. Além do tema religioso, além de trabalhar com teocentrismo, a arte barroca teve como principais características
a valorização dos sentimentos e a dramaticidade que era apresentada de maneira intensa e exibida nas obras através da riqueza de detalhes e formas, como o uso de curvas em contornos no lugar de figuras geométricas. Então, olha bem, o que ele quer dizer? Quando a gente fala assim, é algo tão dramático. É dramático porque é muito exagerado, com muitas formas, com muitos contornos. O barroco é um movimento considerado do exagero. Quanto mais exagero, mais as pessoas percebiam que tinha aquela questão. Então, ele tinha uma valorização do drama, da dor, do sofrimento, do sentimento muito profundo, né? Para poder conseguir fazer as pessoas se entrelaçarem e voltar ou então se converter aquele processo cristão que eles estavam desenvolvendo. A arte barroca também deu lugar a esculturas de grande porte e cenários como impacto visual. Aí a gente tem um meme aí, né, sobre a arte barroca. Hoje acordei barroco, exagerado, dramático e cheio de contrastes emocionais. Gente, é um meme, mas é verdade. O barroco ele é exagerado, dramático e cheio de contrastes emocionais. Na nossa live, daqui a pouco, eu vou trabalhar com vocês algumas características do barroco, bem resumidinho, já deixa o caderno aí do lado, que a gente vai escrever. Na verdade, a gente não vai ter uma atividade para fazer. Na live, a gente vai escrever sobre algumas coisas que é importante. Eu vou falar com vocês, eu vou ditar e vocês vão escrever, para a gente poder desenvolver algumas características que são importantes, que é um pouco isso, o exagero, o drama, cheio de contrastes emocionais. As pessoas que são muito exageradas, muito dramáticas, cheias de contrastes emocionais, elas são consideradas barroca, né? Porque o barroco está muito ligado ao exagero, né? E como é que era a escultura barroca? Deixamos na página 19 ainda. O barroco no Brasil foi diretamente influenciado pelo barroco português. É óbvio. Claro, o Brasil era colônia de Portugal. Porém, com o passar do tempo, começou a adquirir algumas características próprias. Os artistas brasileiros trabalhavam com as condições e materiais que tinham disponíveis, como pedra, sabão. Assim, o Brasil ele não pôde fazer no início um barroco muito igual ao europeu. Então ele vai trabalhar dentro das suas perspectivas. O que eu quero dizer para vocês? O barroco brasileiro foi considerado no mundo um barroco com mais autonomia, com mais identidade. Porque aqui no Brasil eles fizeram um barroco muito voltado para a realidade. E como é que tinha de material disponível? Era uma pedra chamada pedra-sabão. Ou então barro cozido, que é chamado de terracota. O que é terracota? É cozinhar o barro. Então, as esculturas barrocas elas eram muito feitas com pedra-sabão, lembrando que esse barroco vai desenvolver muito em Minas Gerais, né? Na Bahia, né? Porque foram os lugares onde você tinha a chegada dos negros e a gente tinha o grande ciclo do ouro. Então ali tinha uma importância muito grande, né? E aí eles vão usar esses materiais para criar as esculturas. As esculturas eram feitas especificamente de pedra-sabão ou de terracota, que é barro cozido. E cedro, que é uma madeira, e outras madeiras policromadas. Então, nossas esculturas aqui eram de madeira, de pedra e de terracota, né? Um bom exemplo disso pode ser encontrado na igreja de São Francisco de Assis, onde o escultor Aleijadinho foi o grande escultor da cultura barroca no Brasil, um dos mais famosos, né? A gente vai falar dele daqui a pouco, né? Ao invés de utilizar o mármore europeu, usou a pedra-sabão. O barroco na Europa era feito com mármore de esculturas, né? No Brasil, ele começou a usar, o grande famoso Aleijadinho usou a pedra-sabão. A produção de estatuária sacra religiosa se propagou pelo território brasileiro. Então, construíram muitas estátuas sacras. As esculturas se tornaram um objeto de grande consumo, sendo produzidas em grande porte para decoração e pequeno porte para facilitar o transporte de viagens. Olha bem,
Eles faziam 2 tipos de escultura. Vamos lá, começa a entender. Eles faziam esculturas em grande porte para decorar e pequeno porte para facilitar o transporte em viagens. Essas esculturas eram símbolo de devoção e podiam ser encontradas tanto em igrejas quanto dentro de casas. Até hoje é assim. Vocês vão em casas que são católicas, vocês vão encontrar imagens barrocas, né? Todas as imagens de santos, gente, Nossa Senhora, quem é católico, todas as imagens de santo, até a imagem de Jesus é uma imagem barroca. Vocês vão olhar aquela obra e vocês vão ver, ela tem contorno, ela tem dá a ideia do tecido se dobrando. É igual essa imagem aí que vocês estão vendo de Nossa Senhora das Dores em madeira policromada por Aleijadinho. Olha como é que ele faz essa imagem, né? Essa imagem aqui. Olha como é que ele faz essa santa, se a gente for olhar com muita dramaticidade, com muito exagero, né? E com muito dobrado. Você percebe que é um tecido, você sente que é a ideia de um tecido aqui, nela, na saia. Então, eles faziam muito isso e era muito bem feito. Por isso que o barroco do Brasil foi considerado um barroco muito incrível, porque a gente tinha materiais inferiores a materiais da Europa, mas a gente conseguiu aqui produzir, como o brasileiro sempre é, né? Ele consegue produzir. E eu quero dizer para vocês que o Aleijadinho era um artista plástico negro, né? Então, assim, ele já tinha na sua possibilidade essa ideia de lidar com essas matérias-primas que veio dos seus antepassados que vieram de África para cá, né? As tradições foram passando. Então, eles faziam obras grandes, essas obras grandes ficavam na igreja, mas dentro de casa cada um tinha os santos de devoção. Essas esculturas eram símbolos, né? E elas eram pintadas com cores fortes, normalmente douradas, e algumas até possuíam coroas de ouro ou prata, olhos de vidro, melhor, esses olhos não eram de vidro, eles eram de diamante. Roupas de tecido, até colocavam roupas de tecido, e às vezes até cabelos de verdade. Olha bem, eles vão construir essas esculturas, mas tentando trazer algumas coisas da realidade. Eles vão fazer uma base que não é real, mas vão tentar botar um cabelo, uma coroa de verdade. Você pode ver que algumas imagens católicas têm manto de verdade, né? Bota o manto de tecido dobrado na própria imagem. Isso vem desde o período barroco, né? E aí no nosso livro, na página 19, na nossa apostila, vocês vão ver aí a Nossa Senhora das Dores em madeira policromada por Aleijadinho, perfeito, alta qualidade, não tem como discutir isso feito aqui no Brasil. Lembrando que nós não tínhamos mármore para fazer isso, nem muito menos ouro para fazer isso. Então, existiam alguns espaços que utilizavam ouro. Outro aqui é a imagem de Nossa Senhora em madeira esculpida e policromada por um outro cara, que era um outro cara que produzia, o mestre Piranga. Agora vamos lá, gente, para uma observação. Na página 20, conheça a Santa do Pauoco ou o Santo do Pauoco. Essa é a expressão que é usada quando mencionamos pessoas que tomam atitudes que não são tão respeitáveis e inocentes quanto parece. A gente usa isso. Ah, agora você é o santinho do Pauoco. Ah, agora você é a santa do Pauoco. Você não faz nada, mas você está cheio de entendimento, você está bonitinho por fora, mas por dentro você está escondendo um segredo. Ela ainda é utilizada nos dias de hoje, mas surgiu no período do barroco brasileiro essa definição. Naquela época, contrabandeadores utilizavam esculturas religiosas como santas para esconder minérios preciosos e não preciosos, e não precisar, escondiam minérios preciosos e não precisar pagar impostos sobre eles. Olha bem, gente, é isso mesmo que vocês estão lendo aí. Eles escondiam dentro desses santos de Pauoco
pedaços de ouro, pedaços de diamante, porque você tinha que, para você ter o ouro para você, você tinha que pagar um imposto. Isso, se vocês estudaram o ciclo do ouro com o professor de história ou professora, não sei, você sabe que tinha um imposto que se pagava do ouro para você ter ouro, para mandar, você tinha que dar uma parte para a coroa e o ouro que ficasse com você tinha que pagar o imposto. Então, para eles trucar, eles colocavam dentro do santo, né, lá dentro e eram os contrabandistas desse santo, esses pedaços de ouro e diamante. Eles pegavam santas ocas, que eram vazias por dentro, né, de madeira, e enchiam de minério, fazendo com que aquelas esculturas que aparentavam ser respeitáveis e inocentes, porque era santa, não fossem tão puras por dentro quanto pareciam ser por fora. Gente, essa corrupção que a gente vê agora, ela já existe, há muito tempo. Desde o período de escravização dos índios, desde os tráficos negreiros e além desses contrabandos que eles usavam a imagem do santo. E aí eu digo, o santo não tem culpa. Quem tem culpa são os contrabandistas, que não tinha fé nenhuma, mas utilizavam o santo e aí passava batido, né? É um santo, é uma santa, ela tá aqui, ninguém ia pensar que dentro da santa tinha ouro, tinha diamante, e isso chegava nos lugares disfarçado, né? Como isso acontece no aeroporto, né? As pessoas escondem drogas, algumas coisas dentro de objetos, eles utilizam isso até hoje, só o que mudou foi a prática, né? Você vai encontrar, por exemplo, tem um programa chamado Aeroporto no canal fechado. Eu não sei se é na History, mas que mostra as polícias descobrindo tráficos de drogas dentro das malas. E aí, em lugares inusitados, assim, dentro de bombons, as pessoas colocaram cápsulas de cocaína dentro dos bombons, né? Essa ideia começa a partir desse pensar aqui. Olha bem, né? Isso não começa com o índio, não foi o índio que fez isso, não foi o negro que fez isso. Quem começa a ideia de contrabando, né, são os europeus, né, que se dizem ser os poderosos, que se dizem ser os intelectuais, né? E eles já começavam esse processo de contrabando. E hoje só muda o processo. Então a gente tem que pensar, né? E aí a gente vê que na nossa cultura as pessoas têm medo de negro, têm medo passa um negro na rua, as pessoas têm medo, mas as pessoas não têm medo, me desculpe, assim, das pessoas brancas. Não estou dizendo que todas as pessoas brancas são que roubam, mas a gente precisa entender que a gente não pode generalizar e dizer que só um rouba e outro não rouba, né? E a gente está vendo que dentro da nossa cultura, na apostila de vocês, não sou eu que estou falando, tá aqui, explica, né, que essa ideia de contrabando já acontecia na cultura brasileira lá no século XVI, né? As pessoas não eram honestas. Então vamos lá. Ponto. 2.2. A pintura barroca, na página ainda 20. Para a Igreja Católica, a principal função da pintura durante esse período era auxiliar na catequese. Então, a pintura era para auxiliar na catequese e reforçar a fé. Então, eles pintavam quadros de santo, de imagens do céu, de anjos. Era somente para que as imagens reforçassem a fé e para usar na catequização. Porque muitas pessoas eram analfabetas e elas não sabiam ler. Então, quando você não sabe ler, você mostra a imagem, por exemplo, esse quadro. Uma pessoa que não sabe ler, ela vai olhar esse quadro, que a gente chama de iconografia, e ela vai trazer uma leitura sobre ele, né? Ponto final. Se essa leitura é feita com alguém ensinando, aí que vai ter uma proposta que a pessoa quer ter. Então, o que acontecia? Eles pintavam imagens de temas da Bíblia, né? Desde o nascimento de Jesus até a morte e a ressurreição, e os padres catequizavam usando essas imagens. Então, os padres direcionavam o que eles tinham que interpretar daquelas imagens que estavam ali. Então, por exemplo, aqui no nossa apostila tem uma imagem do mestre Ataíde, né? Essa imagem do mestre Ataíde é o detalhe da ascensão de Cristo.
teto da matriz de Santo Antônio e Santa Bárbara, né? Então, assim, ali eles mostram, olha, essa foi a ascensão de Cristo, quando ele subiu aos céus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então, como a pessoa, gente, não conseguia ler isso na Bíblia, porque elas eram analfabetas. Nem todo mundo no Brasil sabia ler e escrever. Quem sabia ler e escrever era o clero e os burgueses, os nobres, os escravos, os índios e alguns funcionários que vieram para o Brasil. E aí, deixa eu explicar a vocês. Isso é muito interessante. O sufixo eiro significa de inferior, né? Brasileiro tem uma visão de inferior. Por quê? Porque o sufixo eiro é considerado na Europa como pessoas que tinham profissões inferiores. Por exemplo, marceneiro, carpinteiro. Então, essas pessoas vinham para cá. E muitas dessas pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever, né? Fora os escravos e os indígenas. Então, eles vão usar a imagem para poder conseguir convencer as pessoas a seguir aquela religiosidade. Então, a pintura, ela tinha esse papel dentro dessas questões, tá? Vocês vão fazer o praticando 1, né? E o 2. Você acha que Portugal teve uma boa contribuição para a arte brasileira? Vocês vão responder. De verdade que vocês sentem. O que você acha da exploração do ouro para a confecção de obras religiosas? Eu quero que vocês respondam essa questão, que é importante que vocês respondam isso, tá bom? Para a gente poder daqui a pouco falar no na nossa live daqui a pouquinho, ok? Vamos lá, continuando, para fechar, a última página, né? Vocês podem responder no resumindo, que eu também não esqueço que tem que deixar o caderno do lado, porque nós vamos anotar, vou até botar aqui para não esquecer, anotar tópicos sobre o barroco, tá? Pega o caderninho. Vamos lá, para fechar, nesses nossos últimos minutos que temos aqui. Então vamos falar da vida e da obra desse grande artista chamado Aleijadinho, que foi o cara que conseguiu fazer barroco em pedra-sabão, em madeira policromada. Nascido em 1730, Antônio Francisco de Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, é o mais importante e mencionado artista do barroco brasileiro. Ele foi um dos primeiros artistas do Brasil a desenvolver seu próprio estilo dentro do barroco e se desvencilhar dos padrões portugueses. Olha bem, ele foi o primeiro artista no Brasil, né, a desenvolver seu próprio estilo dentro do barroco e se desvencilhar dos padrões portugueses. Então, isso por quê, meus amigos? Porque ele tinha uma característica. A imagem que vocês estão vendo aí, ó, ele era mestiço, ele era negro, na verdade, né? A mãe dele era escrava e o pai dele era português. Ele nasceu com essas características aqui. Ele tinha características negroides. Então, ele já trazia em si todo esse movimento de se desvincular um pouco dessa estética única europeia. Ele nasceu no Brasil, nascido em Vila Rica, atual Ouro Preto. O arquiteto e escultor era negro, né? O livro está falando aqui, então não é nem mestiço, vamos lá. Era negro, filho de uma escrava com mestre de obras português. E aí, gente, por que ele fala que era negro? Porque eu quero dizer a vocês que hoje não se fala mais mestiço e pardo. Hoje é negro ou branco. Então, assim, todo mundo que está visto como pardo, não existe moreno, isso não existe mais dentro da questão da ciência. Hoje, ou você está no caminho da negritude ou da branquitude, né? Mas isso é um assunto muito amplo. Então, por isso que o livro está dizendo aqui. Então, ó, ele é filho, olha o que vai dizer. O escultor era filho de uma escrava, significa que ela era negra, com um mestre de obra português, que ele era branco, né? Mas está dizendo aqui que ele era negro, muito claro. Então, eles já estão trabalhando com essa nomenclatura. Foi assistindo seu pai, que também trabalhava como entalhador, que desenvolveu seu interesse pela arte. Aleijadinho ganhou o apelido, pois em torno de seus 40 anos desenvolveu uma doença degenerativa, que passou a restringir seus movimentos.
Ele pegou uma doença que começou a prender os movimentos e dificultar seu trabalho. Suas mãos chegaram a definhar mesmo, por completo. Mas ele continuou produzindo arte com a ajuda de cintas de couro para amarrar suas mãos e segurar os materiais. Ele prendia a mão dele, ele perdeu a mão, definhou, e ele prendia com couro o negócio para talhar. Ele trabalhava com aquilo ali. Olha que cara com energia forte, né? Potencialidade negra mesmo, de luta, de resistência para fazer a obra. Sua condição ficou tão severa que, apesar de ter aprendido a ler e escrever, ele não era capaz de assinar suas próprias obras, nem as folhas de pagamento por seu trabalho. Antes de sua doença, seu trabalho era harmonioso e sereno. Neste período, graças à vasta riqueza da região, por conta das extrações de ouro, participou da construção de 2 igrejas em Ouro Preto. Ele criou lá, se você for a Ouro Preto hoje, tem a igreja de São Francisco de Assis e a igreja de Nossa Senhora da Mercês e Perdões. Já depois da doença, é possível notar o aumento da dramaticidade das expressões e contornos de sua obra. Então, a gente tem uma obra de Aleijadinho, né, que é Jesus escarnecido pelos soldados romanos, que você vê que ele já trabalha com mais dramaticidade, porque ele está ali sentindo a dor dessa doença degenerativa que ele teve, que atrofiou os seus braços e suas mãos. Gente, fechamos a nossa apostila 2, fechamos o nosso projeto de segundo bimestre. Espero que vocês tenham gostado. A gente tenta fazer o melhor. Estamos vivendo um momento de dificuldade, mas eu tenho certeza que a gente vai se encontrar. Mas eu vou dizer, fiquem em casa, usem máscara, usem o álcool gel. Autorresponsabilidade. Quando a gente se autorresponsabiliza, a gente consegue refletir nos outros. Ok? Até daqui a pouco. Um beijo, até daqui a pouco.